fazer uma ligeira correção ao Tasso. Eu sou o segundo vice-presidente geral do Clube Regatas Vasco da Gama. Fui eleito com o Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, em janeiro desse ano. Quer dizer, em novembro, mas tomamos posse em janeiro desse ano. Uma eleição extremamente conturbada, que mostra justamente o grande desafio de termos uma gestão profissional no futebol brasileiro, né? As resistências corporativas dentro das estruturas de clubes são muito grandes. A gente tem, quer dizer, a gente tem um caminho que está razoavelmente bem construído, que é o Conselho Deliberativo, onde todas as decisões emanam desse conselho. E esse conselho hoje a gente tem ampla maioria, a gente tem 120 conselheiros da situação e temos também 30 conselheiros da chapa do Júlio Branco que basicamente votam junto. A gente tem uma pauta que tem uma aderência muito grande com a chapa deles, então, normalmente, a gente consegue aí 150, praticamente todo o Conselho Deliberativo vota na nossa pauta. Então, do ponto de vista de Conselho Deliberativo, é um outro mundo que a gente construiu. A gente construiu um mundo muito mais favorável para a gente. O Flamengo passou por isso com o presidente Bandeira, foi uma luta muito grande, né, que teve uma luta exitosa, né? Precisa apertar os cintos, a situação é dramática, né? Quando a professora Lúcia fala dos R$30 de sócio-torcedor, isso é fundamental, importantíssimo. Meu conhecedor é uma das receitas mais importantes hoje dos clubes e um dos maiores desafios que a gente tem hoje de vender um sócio-torcedor sem poder ter público nos estádios, em função da pandemia. Então, o drama hoje que os clubes de futebol vivem é muito grande. Falando especificamente da legislação da SAF, eu não vejo lei melhor produzida no Brasil nos últimos anos, porque é uma lei madura, é uma lei discutida na academia, é uma lei discutida na política, é uma lei construída com amplo debate na sociedade, com todos os players interessados, jogadores, dirigentes, credores, instituições organizadoras dos eventos. Se há um exemplo de lei bem feita, é essa lei. Realmente é algo que os legisladores devem se inspirar, como se produzir uma lei, né? Futebol é big business. Isso é um big business do Brasil, é um dos maiores negócios que o Brasil pode ter e pode explorar. O Brasil não pode querer ser um exportador de commodity, como o Rodrigo disse bem. Hoje os jogadores brasileiros são vendidos com 15, 16, 17 anos para fora, porque nenhum clube brasileiro consegue segurar, porque não tem capacidade financeira de bancar esse talento, quando não vende para fazer caixa mesmo, porque é uma necessidade premente para pagar as contas, né? A gente vive isso, eu vivo essa experiência. A questão da falta e quando a professora Paula fala dos tios, avós, remadores, nós temos muito orgulho desses nossos fundadores, né? Somos clubes centenários. O Vasco é de 1898, o Flamengo de 1895, né? São clubes que têm que ter muito orgulho disso, mas não podem administrar o futebol como isso. Nós não vamos reunir nós aqui e falar, vamos criar um clube e administrar isso. Isso foi no passado, era assim. Hoje já não é mais e não pode ser mais. E uma das belezas do projeto é a manutenção da identidade clubística, porque o clube cinge o seu departamento de futebol, aporta aqueles ativos numa sociedade anônima e ela explorará economicamente esse negócio. Mas o clube continua a existir. E essa identidade do clube ela é muito importante. A gente não pode abrir mão dessa identidade do clube, porque a grande dificuldade hoje que eu enxergo, e esse que é o nosso poder de convencimento institucional, o Botafogo vai falar, o André Chambe vai falar isso, o Gustavo Noronha vai falar isso, é você convencer dentro dessas estruturas arcaicas o quão importante é você gerir profissionalmente futebol, mas mantendo a identidade do clube. Porque os clubes de grande torcida são os mais importantes para entrarem, para esse negócio dar certo. Não adianta você pegar um clube pequeno, vou dar um exemplo, posso estar falando, o Red Bull Bragantino, hoje é o líder da Série A. É fácil você gerir um Red Bull Bragantino, você não tem torcida.
Se perder, não vai ter torcedor jogando pedra no carro de jogador. E a gente, no Vasco, tem que resolver isso. No Flamengo, tem que resolver isso. O Flamengo perdeu uma partida do Atlético Mineiro, natural perder do jogo e tal, e fica a confusão que fizeram na porta do centro de treinamento. É muito difícil você administrar a paixão, né? Não é uma coisa puramente fria que você pode levar. E eu acho que o bonito desse projeto é dar instrumentos e ferramentas para que o que move a paixão, que é o futebol, seja administrado profissionalmente, seja administrado com acesso a recursos no mercado, seja... Vamos ter que ter, de uma vez por todas, um compliance tributário decente, porque eu finjo que pago o tributo, a associação não paga nada, ela vai empurrando com a barriga e vai tendo os seus refis e vai embora, mas ela não paga, e não são tributos devidos por ela, são tributos em que ela é responsável tributária, porque a gente está falando de INSS e imposto de renda de jogador. Você tem, evidentemente, um ponto aqui do projeto que é importante a gente ver, que é a calibragem de uma determinada alíquota sobre o imposto de folha para terceiros, Senai, SESI, que eu acho ainda grande, se você somar os 5%, depois aos 4%. Talvez seja a única crítica que a gente possa tentar algum aperfeiçoamento em relação a esse tamanho dessa alíquota. Mas eu não quero entrar no detalhe tributário. Eu acho que o bonito do projeto insisto, é você levar o futebol ao patamar que ele tem que estar no Brasil, com instrumentos de gestão e de governança adequados. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de chamar a atenção, que eu acho fundamental no projeto, é o concurso de credores, né? O Portinho tocou nesse assunto. Eu acho que isso é o grande desafio, é a gente conseguir fazer com que as ações trabalhistas e as ações cíveis consigam ser reunidas para você poder dar fôlego aos clubes. Você consegue pagar isso, se você alocar um percentual da sua receita para pagar isso, você paga, entendeu? Dá para pagar, dá para equacionar esses passivos, dá para você negociar descontos. A possibilidade de uma RJ é necessário, não é o ideal. Acho que politicamente dentro dos clubes é muito difícil você assumir uma RJ, né? Você, principalmente num clube de massa, você vai chegar para um Cruzeiro e dizer, olha, eu quebrei, eu fali, vou para uma RJ. É difícil, mas talvez seja o único caminho. Enquanto essa lei não sair, enquanto você não tiver o concurso de credores, você talvez não consiga levar para outra solução que não é RJ, mas tem um desgaste político muito grande dentro da estrutura clubística. Isso a gente tem que reconhecer, isso é uma realidade, né? Então, eu acho assim... todo esforço tem que ser direcionado à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. É uma matéria urgente, é muito mais urgente que a tributação de dividendos, muito mais urgente que os projetos que estão aí na frente, é mais urgente que a lei do mandante, né? E com certeza eu acredito que a Câmara se sensibilizará com isso. Eu acho que eventos como esse são muito importantes para a gente transmitir um recado dos operadores do direito, né, em todos os níveis, societário, tributário, esportivo. O Portinho é um grande advogado de direito esportivo, né, um dos melhores que eu conheço, e a gente precisa realmente estar focado para conseguir botar de pé, né, tornar uma realidade o que ainda é um grande desejo da gente. Então, eu agradeço, Tasso, pelo tempo dedicado, agradeço aos colegas pela participação aqui na mesa. Eu acho que eu fico à disposição para alguma pergunta, algum esclarecimento, e com muita vontade de contribuir para realmente a profissionalização da gestão do futebol brasileiro.